boa parte dos profissionais da área é sempre associada a causa e efeito. Né? Se ele está agindo assim, então é porque é isso. Se teve tal comportamento, é porque é isso. Né? E rotula e aí coloca dentro de uma categoria. Exatamente. E aí categoriza tanto que o cara se torna, né? Exatamente. Se torna, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Eu acho interessante também a gente pensar e relativizar a questão do diagnóstico, entendendo da onde que a psiquiatria parte. Da onde que esse olhar parte, né? Tem um livro muito interessante do Foucault chamado A História da Loucura, em que ele faz realmente uma arqueologia da construção da psiquiatria junto à nossa sociedade ocidental, e que, na verdade, a psiquiatria sempre esteve a serviço do Estado, ou seja, era uma ciência que tomou dimensões legais e até legislativas, no sentido de apontar aqueles que são aptos a viver em sociedade e aqueles que não são aptos. Então, essa ciência do normal e do anormal é uma ciência que visou, em seu início, vamos dizer assim, uma definição do louco para o social, e não do louco em sua própria loucura, no sentido de entender a originalidade daquela loucura, e o que aquela loucura quer expressar. Né? Quando os leprosários terminaram, ficaram vazios na Europa do século XVI, XVII, eles foram utilizados para toda sorte de pessoas inaptas, para os criminais, para os marginais, para os alquimistas, para os esquizofrênicos, e todos estavam ali juntos, vivendo na mesma perspectiva. E é aí que começou um tratamento que se chamava o tratamento moral, é uma doença das paixões. Então vão moralizar esse sujeito. E a psiquiatria veio para moralizar isso. Então o começo desse olhar é um começo que não se perdeu com o tempo, continuou ao longo do tempo essa questão. Né? Sem se falar que esse tipo de permissão que a psiquiatria ganhou para lidar com a mente humana, e mais do que com a mente humana, com o cérebro humano, no passado, chegou a extremos extraordinários. Por exemplo, existe um determinado arianismo na psiquiatria que o Hitler manifestou com muita clareza. Transformou aquilo em questão de saúde pública. Determinar não só o etnicismo da superioridade ariana, mas determinar que dentro da superioridade ariana, os próprios arianos que tivessem estados mentais deficientes fossem eliminados. E a psiquiatria no nazismo teve uma função extraordinária quanto a separar uma coisa da outra. Não estou dizendo que foi solar, só estou dizendo que ali ganha uma exemplificação estereotipada imensa do que você acabou de dizer, que no fundo acontece em todos os lugares. É uma ciência da normatização. Não é? E outro elemento relacionado a isso aí tem a ver com o fato de que a necessidade de gerar essa norma de comportamento é uma necessidade imposta pela produtividade econômica, social, uma série de coisas. Daí também a psiquiatria ser das ciências da mente a mais atrelada à indústria também, não só a política, como a gente já viu, a política de moralização, normalização, normatização, mas como ela lida com o elemento químico, e o elemento químico ela não faz nascer num diálogo, ela tem que se servir de um processo econômico e industrial que é um dos mais poderosos da Terra, que é a produção de drogas, de farmaqueia, de modo que o psiquiatra, se não tomar cuidado, ele passa a ser profundamente conduzido por uma outra pulsão coletiva, que é essa de, se ele não é normal por conta própria, a gente o fará normal
pela dopação desse próprio indivíduo.